Podem tomar assento, fiquem à vontade. Quero dizer que vocês são muito bem-vindas aqui. É um prazer ter vocês todas aqui. Todas vocês. Tem um rostinho novo aqui, visitantes. Que legal. Eu pedi para botar meu púlpito mais para baixo, porque na verdade a minha ideia nem era ter púlpito. Era a gente ficar mais próxima mesmo. Mas fica meio ruim para segurar, é água, microfone, é tudo, então a gente vai manter ele aqui. Mas a ideia é ficar mais pertinho de vocês, porque não é um culto, né? O culto é no domingo, é um encontro com essas mulheres lindas, maravilhosas aqui. A gente vai ler de novo, mas a gente nunca lê demais a Bíblia, né? Então vamos ler de novo Provérbios 10, 31, depois a gente vai caminhar um pouquinho sobre ele e vai falar um pouquinho sobre ele. Ali no telão vocês podem acompanhar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio marcante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Louva, dizendo: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e de público as suas obras a louvem. Tem lugar aqui na frente também. E esse púlpito tá me dando choque, viu? Se eu der uns pulos aqui, eu não sei. Esse negócio aqui tá meio louco. Eu vou botar um vídeo que eu quero que vocês prestem atenção e depois vocês me respondam. Tipo assim, eu sou feminista. Ah, você é feminista? Tô. Quais são os 3 pilares do feminismo? Não sei. Onde você estudou sobre feminismo? Eu não estudei, mas eu defendo que as mulheres têm que ter o mesmo direito que os homens. E qual que é o direito que a mulher não tem que o homem tem? Salário. Mas o salário de mulher é igual, existe até lei que proíbe o homem receber mais que a mulher exercendo o mesmo cargo, sabia? É porque, tipo assim, na história a mulher sempre foi inferiorizada. Não, na história a mulher sempre foi protegida. Claro que não. Ah, não? Por que a mulher não era protegida? O que era pior? Ir pra guerra, morrer ou ficar em casa cuidando dos filhos? E aí? Isso aqui é sabedoria para vocês?
para o mundo, para a cultura que a gente está vivendo hoje, essa mulher é muito sábia. Ela é esperta. Ela tem uma carreira, né? Ela sai de manhã, ela trabalha o dia inteiro, ela volta da noite para casa. Provavelmente ela deve... Não tem cara de ter filhos, ela deve ser novinha, mas mulheres como ela, muitas vezes... Gente, olha bem, não estou falando de mulheres que necessitam de trabalhar, tá? Estou falando do empoderamento que a tradição, que a cultura está dando. Ela é empoderada. Ela levanta, ela trabalha, ela tem o carro dela, ela tem o salário dela, mas os filhos dela, quando elas têm, porque isso é algo que a cultura hoje não quer, a cultura hoje prega que filhos são ruins e não bênção, né? Para eles, para a cultura, essa Naba ali é uma pessoa, ela é uma sábia, ela é uma mulher empoderada. Ela é inteligente, ela trabalha, ela estuda, né? Mas não é isso que a Bíblia fala para nós, não é isso que a Bíblia nos ensina. E nós, como cristãs, como servas de Deus, por mais que o mundo pregue aí fora algo diferente, o que nós precisamos é confiar na Bíblia, é sermos o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia não ensina isso para nós. Ela se acha tão esperta, ela é feminista. Ela não ganha menos que os homens, né? Só que ela não sabe nem defender o que ela é. Ela é feminista, mas ela não sabe defender por que ela é feminista. Tem uma... Acho que... Ai, passa aí, Vanessa. Aqui. Isso daqui é um acróstico. Ou seja, é esse provérbio que a gente leu de uma forma romantizada. Ou seja, mulheres. A mulher de Provérbios 31, ela não foi uma mulher real. Podem respirar, tá? Fiquem tranquilos. Nenhuma de nós consegue ser essa mulher ao pé da letra, porque ela não existiu de verdade. Não era uma mulher que fazia tudo isso daqui. Mas isso daqui é um poema escrito para uma mulher. Ou seja, foi escrito para que um homem, um rapaz, um homem jovem, ele procurasse uma esposa. Como que deveria ser a esposa que ele devia procurar? Uma mulher que tivesse essas características. Ou seja, nós não vamos ter todas essas características, mas nós devemos procurar com zelo ter todas elas. Nós vamos conseguir ter todas? Não, nós somos humanas pecadoras, mas a gente tem que procurar ter o máximo que a gente conseguir. Então respirem tranquilas, porque isso daqui não era uma mulher, ela não existiu de verdade, ela não era uma pessoa. Ela é várias características que uma mulher de Deus deve ter. Ela tem que ter todas, se ela conseguir, sim. Mas não vai. Depois do Éden, ela não vai. Mas ela tem que procurar ser. Aqui, esse poema, ele foi escrito em linhas. O A lá em cima, aí até que ele para no G e depois ele começa de novo. E o centro do poema é o verso 23. O renomado respeito do seu marido. Ou seja, em tudo o que ela fazia, ela tinha o respeito do marido dela. E esse era o alvo dela. Esse era o alvo do escritor quando ele mostrou para o filho dele: meu filho, quando tu for procurar uma esposa para casar, tu vai procurar uma esposa que tenha essas qualidades. As qualidades de uma mulher cristã são essas, mas o ponto central é que ela tenha o respeito do marido dela. Aí tu vai dizer assim: mas o marido dela ficava sentado no portão lá da cidade. Mas o marido dela, ele era um juiz. Ele não era uma pessoa que ficava só sentada, esperando ter o respeito dela. Ele era o juiz da cidade e ele respeitava ela. Ou seja, ela é alguém de muita importância, não só para ele, como para todos, que ali diz que todas a louvam. Então, aqui é um alfabeto legal para a gente gravar, para a gente memorizar, para a gente poder tentar, né, o máximo que Jesus nos ajude a ser o mais parecido. No verso 10. O alto valor de uma esposa excelente. Aqui é provável que essa mulher ela era casada
provável não, é certo, né, que ela era casada, mas é provável que esse era o padrão da época. Então hoje, se tu não é casada, minha irmã, se tu é viúva, se tu é solteira, se tu não conseguiu ainda o teu príncipe encantado, não apareceu no cavalo branco ainda, talvez ele não venha, só lamento te dizer, mas pode ser que venha. Mas isso aqui também vale nos dias de hoje para você também, não é só para quem é casada. É para quem também não é casada, para quem é viúva, para quem é separada, para quem é solteira. Porque mesmo nós, mesmo vocês que não têm um marido, vocês têm uma casa. Às vezes vocês não têm marido, mas você tem filhos. Ficaram com filhos sozinha, criaram filhos sozinhas. Então, para vocês também vale. Não joga assim, não, eu não sou casada, então isso aqui não é para mim. Ela é devota ao bem-estar da sua casa, com o qual contribui com sua participação nos interesses econômicos. Tem gente que diz que ela trabalhava fora. Tem gente que vai dizer que não. Mas enfim, se ela trabalha fora, se ela não trabalha fora, isso não vem ao caso. O caso aqui é que o chamado principal da mulher é a casa dela. Se ela trabalha fora, não tem problema, desde que a casa dela esteja de acordo com a Bíblia. Ela quer ser empoderada e ter o próprio salário, ganhar mais que o marido, ninguém paga minhas contas, ninguém manda em mim, desde que a casa dela esteja em ordem. Conseguiu botar teus filhos na cama? Conseguiu levantar eles no horário? Conseguiu dar comida para eles? Conseguiu estar com roupa limpa? Tem comida para comer? Tu tá bem limpa, bem cheirosa, esperando teu marido chegar? Senão não tá adiantando de nada. Tu tá trabalhando fora só para chamar a atenção dos outros. Ela faz do lar o seu ministério. Ela oferta aos pobres e ela instrui os filhos e os trabalhadores domésticos na verdadeira bondade. Instrução de filhos aqui na época não existe, provavelmente nessa época não existiam escolas, né? Então o trabalho dela, além de todo, era ensinar, educar, criar, alfabetizar, que a gente sabe que é uma tarefa tão difícil. Só Jesus para nos dar graça. Às vezes a gente tem vontade de subir em cima do pescoço deles, mas a gente não pode. E ela cuidava dos trabalhos domésticos na verdadeira bondade. Por isso seu marido e seus filhos desfrutam da sorte e a honram por sua atividade. Quem são as servas de vocês hoje? Tu tem servas, Kelly? Tu tem servas em casa? Não? Tu tem, Mari? Servas em casa? Não? Tem? Tem elas? Tem 3. Gente, vocês já pararam para pensar que aqui se referia a servas, mas nós também temos as nossas servas. Eu tenho uma serva que lava roupa. Eu tenho uma serva que cozinha o arroz. Eu tenho uma serva que faz o feijão, uma panela elétrica de feijão. Eu tenho uma serva chamada micro-ondas que eu coloco 30 segundos no mamar e ele tá pronto. Eu não preciso esperar o leite esquentar. E depois eu tenho que esfriar porque ele esquentou demais. Eu não preciso ter uma vaca para tirar o leite da dita da vaca, porque senão eu não sei como que elas iam tomar mamar, porque eu não ia tocar no teto da vaca. Eu não preciso ir buscar água para lavar as roupas. Ela vem, a serva atrás até a minha torneira. Então a gente também tem as nossas servas. A gente só não reconhece, a gente só não parou para pensar que nós também temos as nossas servas em casa. Então a gente também é uma mulher virtuosa, a gente também tem servas. Eu tenho. Eu ainda tenho algumas que eu pretendo adquirir. Eu ainda quero aquela serva que lava a louça. Eu ainda quero aquela serva que passa a roupa, que eu já vi que tem por aí. Né? Então a gente também tem as nossas servinhas lá. Essa passagem tem 2 propósitos. O primeiro, a mulher personifica em todas as áreas da vida o pleno caráter da sabedoria recomendado por todo o livro de Provérbios. Em todo o livro de Provérbios, desde o 1 até o 30, ele vem falando da mulher insensata, da mulher tola, a mulher que faz as coisas que não devem, a mulher que é prostituta,
a mulher que dá em cima do marido do outro, a mulher que faz muitas coisas erradas. Se vocês forem ler o provérbio do 1 até o 30, vocês vão ver que ele fala, todos os momentos ele vem tratando de mulheres insensatas. E no 31, então, ele traz como deve ser uma mulher sensata. Então ele diz, meu filho, até aqui tu viu o que tu não precisa, o que tu não pode, o que é o errado. Aqui é o que é o correto. E esse é o padrão de uma mulher sábia, uma mulher que deve ser louvada. O segundo é um perfil ideal, um exemplo particular de virtude e sabedoria em grande escala, em direção ao qual os fiéis devem desejar amoldar-se. É aquilo que eu falei no início. A gente não é assim, mas o nosso caminho é procurar ser o mais parecido possível. Mulher virtuosa, quem a achará? O 10 ali é o alto valor de uma esposa excelente. Em Provérbios 18 e 22, ele vai dizer, quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. E no 19 e no 14, ele vai dizer que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Então, quando a gente está procurando um homem para casar, a gente tem que lembrar que a herança, nós não somos a herança dele. Nós não viemos parte do pacote. A gente é um presente que o Senhor está dando para o nosso marido. Se nós somos um presente de Deus para os nossos maridos, nós devemos procurar ser o melhor possível. Porque na herança vem as contas, vem as dinheiros, vem terras, vem carro, vem bens, mas não vem uma esposa. A esposa, ela vem, é o Senhor que dá. E se é o Senhor que nos dá para os nossos maridos, a gente deve procurar ser o melhor possível. Tudo é um presente do Senhor, só é presente do Senhor quando é uma bênção em casa. Então, se nós não somos uma mulher sábia, se nós não somos uma bênção para os nossos maridos, a gente não é um presente. A gente pode ser qualquer outra coisa, menos um presente. A gente é uma treva. O 11 e 12. Lhe faz bem. Ela tem o coração do seu marido e só age pelo bem dele. Ele confia nela. O marido de vocês confia em vocês? Vocês podem bater no peito e dizer, meu marido confia em mim? Amém. Tem muitos dizendo que sim. Amém. Aqui ele não é só o caso de confiar com medo de traição. Ai, eu tenho medo que a minha mulher vai me trair. Não é isso. Aqui engloba tudo. Ele confia nela para sair de manhã e deixar a casa, sabendo que quando ele voltar a casa vai estar em pé, que os filhos estarão vivos, que as coisas estarão no lugar, que não vai pegar ela dormindo, que ela vai estar com tudo feito, que ela não vai passar o dia dormindo, que ela não vai passar o dia com preguiça, que ela não vai para as casas dos vizinhos fazer fofoca. Tu pode confiar nela. Como é que os amigos da gente confiam na gente? A gente tem a confiança dos nossos amigos. As nossas amigas podem chegar em nós e confidencializar coisas para nós, porque elas confiam em nós, não porque a gente sabe guardar segredo, mas porque a gente é serva de Deus e a gente vai ter uma palavra de confronto em amor, se for necessário, a gente vai orar e a gente vai abraçar no momento correto. Do 13 ao 19, ela está atenta às necessidades de sua casa e as supre. Lã, linho, pães, tarefas e etc. Aqui é basicamente o que ele fala ali, né? Ela não deixa faltar nada, a casa dela é bem suprida, os filhos estão bem alimentados, bem limpos, bem instruídos, porque ela tinha a instrução também. As servas estão fazendo trabalho, não estão lá parada, porque minha chefe não mandou fazer nada hoje, ela não está aqui, não tem por que eu trabalhar, vamos nessa escorar, a dona não está. Não, elas trabalham, elas sabem o que elas têm que fazer. Levanta de manhã e diz o que elas têm que fazer, e elas fazem. Porque elas confiam não sei como é que se dizia, mas a ama delas, a dona delas, não sei. Ela não fica na cama esperando que as servas as atendam. Ela levanta cedo e dá o exemplo. Ela é o exemplo delas. Ela aumenta a eficiência do seu trabalho, porque seu planejamento capacita todos os outros em sua casa a serem produtivos ao longo do dia.
O que você tem feito enquanto as suas servas estão trabalhando para ti? Nós também temos servas, lembra que eu falei? O que nós estamos fazendo enquanto as nossas servas estão trabalhando para nós? Aqui eu tenho os exemplos, ó, torneira, máquina de lavar, aspirador de pó, fogão, robozinho, tem umas aí que tem o robozinho, a máquina de lavar louça, a escola, que hoje a escola é uma serva para muitas irmãs. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Tem muita gente que joga as crianças lá dentro para se livrar, né? Joga na mão da serva escola. O que tu tá fazendo quanto a isso? Ali no 20, ela aflita os necessitados. Ela exerce generosidade constante. No 21 ao 24, ela antecipa as mudanças climáticas e não é pega de surpresa. Não só isso, mas ela faz tudo com excelência. Linho fino e púrpura. Aqui ele tá linho fino e púrpura é algo sublime. É algo que ela fazia de muito bom gosto, muito bem feito, muito bonito. Quando Deus falou para Moisés como deveria ser o templo, essas cores, linho fino e púrpura, eram cores usadas no templo. Então, ele faz uma menção aqui, ou seja, o que ela fazia, o que ela deve fazer, que a mulher sabe deve fazer, é algo muito bem feito, muito bonito, com zelo, com cuidado. Não, né, assim, vou fazer, né, tem que fazer comida para essas crianças, faz aqueles angu que as crianças não conseguem nem comer, não limpa a casa direito, vai, né, tudo mal feito. Isso daqui não é com zelo, não é belo, não é de qualidade. Mulher sábia não faz isso. Ela também dá o suporte que o marido precisa e ele é estimado no meio do povo. Vocês se alegram quando o marido de vocês recebe algum reconhecimento? Como é que fica o coração quando vocês ouvem alguém falando do teu marido? Vou pegar o meu marido, tá? Por exemplo. O pastor Michael é uma benção. Eu gosto de ouvir o pastor Michael. O pastor Michael, ele é muito legal, muito querido. Gosto da família do pastor Michael. Isso te faz bem ou isso te faz mal? Pra mim, faz muito bem. Primeiro porque eu sei que Deus está honrando ele. E segundo, porque atrás de um homem assim, tem uma esposa. E por mais fraca, por mais pequena que eu seja, eu vejo que Deus também está me honrando de certa forma. Porque se eu estou conseguindo fazer o meu marido estar sendo valorizado, é porque eu estou dando apoio, né? De certa forma, o reconhecimento dele é meu também. A honra e a estima dele são combustível para ti também? Te ajuda a dar um up quando ele é honrado? Do 25 ao 27, ela tem caráter, força, dignidade, sabedoria, bondade e não preguiça. Isso é o que eu já falei antes ali, né? O caráter dela é evidente. No versículo, o que chama a atenção dela são os vestidos. O que chama a atenção são os vestidos dela, ou seja, ela faz umas roupas bonitas para ela, para a família e ainda para vender. O negócio que ela faz é muito bem feito. Ela não tem preocupações quanto ao dia, né, quanto ao dia de amanhã, ou seja, ela está sempre preparada. Como é que a gente se prepara para isso ou a gente espera chegar o momento, né? Às vezes não faz muitos dias que eu compartilhei com uma das gurias, o inverno está indo embora, os dias estão ficando curtos e as calças das crianças também. Mas é bem isso, né? A gente não pode deixar chegar lá. Vamos deixar quando chegar o inverno a gente vai ver. Não, a mulher sábia, ela não fazia isso. Ela já, lá antes da primavera acabar, o outono chegava, ela já estava preocupada como é que seria a próxima estação. Se as crianças iam ter cobertas, se os filhos, a família teria roupas adequadas para aquele momento. Isso trazendo para nós também. A gente não vai esperar os nossos filhos chegarem na fase da adolescência, que é a fase escura, a fase do inverno, para a gente começar a agir. Nós vamos começar a ensinar eles desde cedo, desde pequenininhos.
ela não é ansiosa. Isso que a gente já falou, acho que foi mês passado, né? Nós falamos sobre ansiedade, sobre andar ansiosa, estar ansiosa. Versos 28 a 29, ela recebe louvores dos filhos e do marido. Essa família é extremamente amorosa. Qual é o clima que tu tem criado em casa? Tua casa é uma casa de amor? É uma casa que os filhos, o marido tem prazer de voltar? Ou é uma casa onde teu marido faz serão na rua para não precisar voltar para casa? Como é quando o teu marido chega em casa? Quando os teus filhos chegam em casa? Eles têm prazer em estar contigo? Tem um vídeo que eu vi rolando no Instagram de como é que quando a mãe sai do ambiente, não sei se vocês já viram, e quando o pai sai do ambiente. Quando a mãe sai, até os cachorros saem atrás. Todo mundo de atrás dela. Ela não tem um minuto de paz, nem no banheiro ela consegue ir. Os filhos estão todos em volta. Por quê? Certamente porque o clima é bom. Porque ela é uma pessoa agradável, né? Ela é uma mãe agradável. Ela não é aquela que está sempre chutando, sempre escorraçando, sempre brigando, sempre gritando. Porque foi a Rochelle, que meu marido disse que eu educo as gurias, meu estilo é o Rochelle. Mas não é, ele fala demais, não é tanto assim. Eu acho que não, né, Sofia? Aí que tu diga que não. A tua casa, o clima é amoroso, em que todos se beneficiam e honram uns aos outros? É hostil, com brigas, discussões e gritos? O clima na casa depende de ti. Se a casa não está em um clima bom, provavelmente a culpa é tua. Tem um salmo que diz que a mulher ela é como a videira e em volta da mesa, né? Os filhos, não esqueci exatamente como é que se diz agora, mas o que quer dizer? A videira, ela dá o vinho, né? Então, o que o vinho ele simboliza? Alegria. Se tu não é uma fonte de alegria na tua casa, tu é uma fonte de perturbação. Ou a gente é uma fonte de bênção, ou a gente é uma fonte de treva. Aí o que a gente tem que ser? Aí depende de nós, o que nós vamos ser? A gente vai ser uma fonte de bênção ou uma fonte de treva? A mulher virtuosa é honrada pelos de fora também. Não faça nada buscando elogios, mas seu trabalho deve ser digno de ser elogiado. As pessoas devem olhar para ti por tudo que tu faz e dizerem que teu marido é sortudo. Ah, que cara de sorte que é. Que mulher que ele tem. A mulher sábia, ela educa os filhos, ela tá sempre limpa, ela tá sempre, a casa dela tá sempre organizada, sempre limpa. Às vezes vai acontecer, gente. Às vezes vocês vão chegar lá em casa e a casa vai estar de perna pro ar. Mas não pode ser sempre assim. Não pode. Cada vez que a Manu chegar lá em casa, minha casa tá bagunçada. Não pode. Cada vez que a Mari ou a Madeline chegarem lá nas quarta-feiras de noite, a casa vai estar virada de perna para cima. Não pode. Uma vez ou outra acontecer, pode. O filho ficou doente, tu saiu, tu foi visitar alguém, tu voltou, tu fez as tuas coisas na rua, tu não conseguiu. Mas não pode ser sempre assim. Tem irmãs que eu conheço, e não é daqui, é sério, tá? Não é que nem meu marido disse, não é dessa igreja, não é mesmo. Quando ela não tinha filhos, tu chegava na casa dela, a casa dela estava sempre bagunçada. Ai, hoje não deu tempo, pai. Tô correndo, não deu. Aí depois ela teve tu chegava lá, a casa estava um ó. Aí depois ela tu chegava lá e a casa dela estava pior ainda. Então o problema era ela. Porque se com nenhum filho a casa era uma bagunça, com 2 ela continua sendo uma bagunça. Tu chega uma vez, tu chega 2, tu chega 3, tu chega 4, tu chega 5, tá sempre do mesmo jeito, algo errado não está certo. As pessoas devem olhar para ti e para o que tu faz e dizerem que teu marido é sortudo. O ponto central para tu ser uma esposa piedosa é ser uma mulher que teme ao Senhor. Que é o versículo 30. A gente nunca vai conseguir ser uma mulher piedosa, uma esposa sábia, uma esposa excelente, uma mulher louvável, se nós não temermos o Senhor. Ele é a fonte da sabedoria. Jesus não é só a fonte da sabedoria, Jesus é a sabedoria. Se a gente quer ser sábia, nós precisamos de Jesus. Quando Salomão assumiu o trono, ele teve um sonho que na verdade foi uma visão, que na verdade foi o Senhor que visitou ele. E Deus perguntou para ele, o que tu quer que eu te faça?
Ele não pediu riqueza, ele não pediu bens, ele pediu sabedoria. Aí o que Deus disse para ele? Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus disse para ele: já que tu me pediste sabedoria, vou te dar também riquezas. Ele foi o homem, só Jesus pisou na terra, foi mais sábio do que Salomão. Nem antes e nem depois dele. Não houve e não haverá nenhum homem mais sábio do que Salomão. Porque Salomão, ele pediu sabedoria, ele pediu por Jesus. E Jesus é personificado ali, é Jesus ali. Tem gente que diz que, né, Jesus não tinha nascido. Jesus não tinha nascido, mas em forma corpórea. A sabedoria ali é Jesus. Por toda a Bíblia, Jesus é a fonte de sabedoria. Jesus é a sabedoria. Então, se nós queremos ser sábias, nós devemos temer o Senhor. O Salmo 127, 2 diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Ou seja, não adianta a gente levantar cedo, não adianta a gente não descansar, não adianta nós ter tudo em ordem, nós ter tudo limpo, tudo brilhando, os nossos filhos, quando eles espirram, não sai ranho no nariz, o peido deles não é fedorento, mas nada disso adianta se nós não tivermos o Senhor. Porque tudo isso, quem nos dá é Ele. Esse esforço, a gente vai fazer todo o nosso esforço, mas o nosso esforço só é válido quando ele é baseado no Senhor. E enquanto nós dormimos, porque aqui diz que ela trabalhava de dia e de noite, não quer dizer que ela passava 24 horas trabalhando. Quer dizer que tanto de dia quanto à noite ela fazia. Se fosse necessário, ela estaria pronta. Mas mesmo quando ela estava dormindo, o Senhor estava cuidando dela. Estava cuidando da casa dela ser com a gente. É por isso que a gente pode deitar no travesseiro e dormir. É por isso que a gente pode entregar os nossos pensamentos para o Senhor e dizer: Senhor, cuida da minha casa, cuida de mim, cuida da minha família, e dormir. Tem muita gente que não dorme. Tem muitas mulheres que elas são tão ansiosas, que elas ficam tão apegadas no dia de amanhã, ficam tão preocupadas, que é na força do braço delas que elas não dormem. Porque elas não descansam no eterno. É o Senhor que está cuidando de nós. Eu quero passar, deem a ela o fruto de suas mãos. Significa que ela deveria receber alguma recompensa pessoal por seu excelente trabalho. Não pense que você está trabalhando por nada. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo. Talvez as pessoas não vejam, mas Deus, Ele está vendo. Segue assim. Segue sendo essa esposa excelente que o Senhor está vendo. Eu quero passar para vocês um vídeo de uma moça que algumas de vocês talvez conheçam ela. Eu acho que esse vídeo também ele é antigo, mas esse foi um caso que aconteceu há eu acredito que uns 10 anos atrás. Ela era uma jovem, ela casou bem novinha, ela tinha acho que 17 anos quando ela se casou. E ela já tinha se passado alguns anos, ela já estava na terceira filha dela. Ela estava com uma bebê de 4 meses e ela teve uma complicação. E ela teve que passar por algumas cirurgias. Vocês vão ver no vídeo dela cantando que ela não tem as pernas, ela não tem parte dos dedos, das mãos. Mas isso não impediu ela de ser uma mulher sábia. Ela poderia ter jogado tudo para cima e ter dito assim: ó, agora acabou. Eu não tenho perna, não tenho mais meus dedos. Eu preciso que alguém me ampare, alguém tem que limpar a casa para mim, sempre. Alguém cuida dos meus filhos, eu não quero mais saber de Jesus, eu não vou mais cantar, eu não vou mais ir na igreja, e azar. Mas não foi isso que ela fez, ela é uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus. E ainda com tudo isso, ela engravidou depois, teve mais um filho. Mesmo sem as pernas, ela teve mais um filho. Ela tem 4 filhos, e o quarto veio depois. Passa para nós a ler seu vídeo. E não importa a cor que eu tenha que enfrentar, com fé no Criador, tudo vou superar. Se alguém me joga fora, Deus vai me
trouxe aqui em frente com determinação. E ela continua cantando com o marido dela até hoje. Agora ela tem as próteses nas pernas. Ali ela estava com as próteses, mas ela ainda estava começando a usar. Dava para ver que o joelho estava machucado, porque machucava no início. Mas isso não impediu ela de ser uma serva do Senhor. Isso não impediu ela de continuar louvando o Senhor, de ser uma esposa excelente. Ela andava com aqueles toquinhos por dentro de casa, fazendo as coisas dela. Hoje ela não, os filhos dela, ela tem uma filha mais velha, já é casada, ela já é avó, mas ela continua sendo uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Eu quero que vocês fiquem com esse exemplo para vocês, de mulher real, de mulher que então existe, sabe? Pensa assim, ó, posso ser uma mulher sábia? Pode. Ela não é uma pessoa extraordinária, ela não é um extraterrestre, ela é que nem nós. Eu conheço ela há anos, acho que tu também conhece, né? Mora aqui na vila. Hoje ela estava fazendo uma live, ela fez um brechó, porque era o que ela pode trabalhar, ela não pode trabalhar fora, então ela tem um brechó. E hoje ela fez uma live do brechó dela, anunciando as roupas dela. Por quê? Porque ela continua tendo que dar um mantimento para os filhos dela. Ela ainda tem filhos pequenos. Somente em Jesus nós conseguimos nos tornar essa mulher gradativamente. Se hoje a gente não consegue ser essa mulher sábia, a gente vai mudar, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai ler bons livros, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai estar em companhia de irmãs sábias, irmãs que a gente vê que, aquela irmã ela é sábia, ela procura fazer como a Bíblia, eu vou me apoiar nela, vou me escorar nela, vou sugar ela. Que a Bíblia diz que é para ser imitadores, né? Imitar. Paulo diz que era para ser imitador dele. Ou seja, nós também devemos ser pessoas que nos imitem. Não para o mal, mas para o bem. Então, vamos procurar ser assim, porque se hoje a gente não é, amanhã a gente pode ser. E depois de amanhã a gente vai ser melhor. E depois a gente vai ser melhor. Até quando Jesus nos buscar, para nós sermos perfeitos. Com as nossas próprias forças, a gente jamais vai conseguir. Então, mulher sábia, onde encontrar? Em Jesus. Somente em Jesus a gente vai encontrar mulheres sábias. A gente precisa de Jesus. Nosso dever como mulher sábia é buscar a cada manhã nos parecer mais com a mulher de Provérbios 31. Quanto mais a gente procurar ser essa mulher mais parecida com Jesus, melhor vai ser para nós, para nossa família, para as pessoas que nos cercam, que estão conosco. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu já vou orar pelo alimento também, né? Acho que já vou orar pelo alimento também, que depois a gente está liberado para a parte boa que é comer. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse encontro que nós tivemos, pelas irmãs que aqui estiveram. O nosso encontro ainda não acabou, mas eu já vou agradecer pelo alimento também. Que tu nos abençoe. Esses alimentos de hoje foram feitos pelas nossas irmãs. Elas fizeram, elas compraram, elas trouxeram para nós. São mulheres sábias, mulheres que dão o seu melhor. Por favor, Senhor, as abençoe a cada dia. Abençoe cada uma de nós, que nós possamos se parecer a cada dia mais com a igreja de Jesus. Que nós possamos não nos preocupar com o mundo, com o que o mundo fala, com o que a cultura fala, mas o que a Bíblia diz. Que nós sejamos mulheres realmente louváveis. Eu te peço, Senhor, que nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.